Mais um vídeo. No vídeo de hoje estamos aqui para mais um vídeo de Cartola FC, mais uma rodadinha aí de Cartola, isso mesmo, rodada agora de meio de semana, né? Então já estamos gravando aqui na quarta-feira, algumas horas antes do mercado fechar, né? Uma hora antes do mercado fechar. E aqui o nosso desempenho na rodada 25, como fomos na rodada 25 e agora projetando o nosso time para a rodada 26. Sempre lembrando, o time de valorização que acabou, né, virando aí o time principal ao decorrer dos tempos, que não deu mais solução ali com o time principal, mas enfim, nosso time de valorização barra principal está aí mais uma vez. E como fomos na rodada 25, vamos ver isso agora. De novo, uma rodada muito difícil para os cartoleiros, 44 a pontuação média dos cartoleiros. É mais uma rodada muito difícil. E realmente foi, galera. Foi uma rodada bem complicada de se escalar de novo. Claro, tivemos aí um Corinthians e Flamengo. O Rascaeta foi bem, mas assim, era meio complicado apostar. Óbvio, o Rascaeta nos mais pontua bem no Cartola, mas era meio complicado apostar em alguns jogadores, porque é clássico. As duas maiores torcidas do Brasil, é realmente complicado esse jogo, mas a gente conseguiu fazer 69 pontos. Fomos relativamente bem, fizemos mais pontos que na rodada 24 e conseguimos aumentar ainda mais quase 4 cartoletas, né, de patrimônio, então chegamos a 238. O nosso melhor pontuador foi o Lucas Sacha, fez gol, foi bem demais. Enfim, sem mais delongas, vamos escalar o nosso time para mais uma rodada aí de Cartola, beleza? Vamos lá. E também tivemos, acho que a grande decepção foi o Bahia contra o Palmeiras, né? Obviamente a decepção o Palmeiras perdendo pro Bahia, fora de casa, 1-0. Tava com o Flaco e com o Vitor Roque de capitão ainda, mas infelizmente não deu certo. Mas, bola pra frente, vamos lá, mais uma rodada chegando, rodada se iniciando. E galera, eu falei pra vocês a dica do Léo Jardim na última rodada contra o Cruzeiro, e agora eu não vou falar do Rossi, tá? Porque o Flamengo é bem superior ao Cruzeiro, eu acho que o Cruzeiro não vai ter tantas chances assim de gol. Mas eu vou falar de um cara que vai ser, que vai enfrentar uma equipe, né? Como eu posso dizer assim, uma equipe que joga bem, tanto em casa quanto fora, e é um goleiro que não é caro, é um goleiro que é barato, e eu só não sei onde ele tá. Aqui, aqui, ó, achei. Eu tinha passado por ele antes, galera. Lucas Arcanjo, não, Hugo Souza. Hugo Souza, galera, eu acho que o Inter vai finalizar bastante essa rodada. Tava tentando achar o Hugo Souza, achei, rolei lá pra cima de novo. Hugo Souza, eu acho que o Inter vai acionar bastante o goleiro essa rodada. Eu acho que o Inter vai tentar se impor. O Corinthians, se não me engano, tá com muitos desfalques mesmo. Então eu acho que é uma boa opção aí o Hugo Souza para essa rodada, tá? Eu vou tentar ir mais uma segurança, mais uma, como eu posso dizer, num feeling de segurança, podemos dizer assim. E eu vou de Walter, aí o Bragantino joga fora de casa e o Mirassol joga em casa, né? Walter aí do Mirassol jogando em casa contra o Bragantino, acho o Mirassol favorito, por tudo que o Mirassol vem apresentando nesse Brasileirão, né? E essa decadência do Bragantino, podemos dizer assim. Não vai ser um jogo fácil, eu acho que o Bragantino vai acionar o Walter, mas eu acho que a tendência é o Walter até segurar o SG, beleza? Seguindo então para os nossos zagueiros, sem dúvida nenhuma, Alexandre Barbosa já está na minha zaga. E aí, galera, eu realmente pensei muito em ir com ou Gustavo Gomes ou Léo Pereira, mas eu vou de Léo Pereira porque o Palmeiras é complicado, tá? Eu sei, o Palmeiras tá jogando em casa contra o Sport. Como é que você não vai escalar? Como é que você não vai escalar, né, um jogador do Palmeiras? Mas é que, galera, o Palmeiras eu não sei o que tem. Ele complica todos os jogos, pô. Às vezes, óbvio, às vezes ele ganha de 5-0, 8-0, 6-0, passa a régua, beleza, acabou. Mas às vezes ele se complica, é 1-0, sofrendo demais. Aí eu não quero passar por esse sofrimento de, ai meu Deus, vai perder esse gênio, entendeu? Esse sentimento eu não quero, beleza? Seguindo então para as laterais, eu vou confiar no Bernabé. O Inter joga em casa contra o Corinthians. Como eu disse, o Corinthians está com muito desfalque. O Inter precisa voltar a vencer. E o outro é o Reinaldo, né? O Bragantino, perdão. O Mirassol jogando em casa contra o Bragantino. Não tenha dúvida que uma das melhores opções para essa rodada é o Reinaldo, né? Batedor de pênalti, bolas paradas em geral. Então, assim, ótima opção. Para essa rodada, no meio, eu vou apostar nele, porque além de ser craque e tudo mais, é a famosa lei do ex, né? O Rascaeta fez 13 pontos na última rodada, ele continuou com essa média de praticamente 10 pontos, né? 9,90 aí de média. Realmente um cara muito bom. E agora, jogando em casa contra o Cruzeiro, a lei do ex pode pintar, então
tá escalado no meu time. Alan Patrick também tá escalado. Pode falar que é clubismo e tudo mais, mas como eu disse, galera, o Corinthians está muito desfalcado. Não vai ter Garro, não vai ter Memphis, não vai ter Yuri Alberto, não vai ter Carrilho. Assim, é muito desfalque pro Corinthians, então vou confiar aí no Inter. E porque principalmente o Inter precisa vencer, né? O Inter precisa dar uma resposta aí para sua torcida. E o nosso último meia, eu tava querendo com algum do Palmeiras, mas pelo que eu vejo aqui, o Felipe Anderson é o mais barato, é o mais caro, né? Porque depois tem o Aníbal, mas o Aníbal não é tão ofensivo assim. Então, querendo ou não, eu vou de Felipe Anderson aí pra fechar. Acho que eu nunca escalei o Felipe Anderson no Cartola, vai ser a primeira vez. Tem o Pitico, né? Tem o Andrés Pereira, mas o Andrés Pereira ele tá muito valorizado. Eu tenho medo, claro, participa de jogadas ofensivas também, fez 2 gols, né? No jogo lá, mas eu vou de Felipe Anderson, craque da bola. E no ataque, galera, eu acho que o Pedro vai ser titular, porque o Bruno Henrique, né, não joga, então é uma boa opção. Eu tô falando que o Palmeiras joga contra o Sport. Eu falei umas 10 vezes que o Palmeiras joga contra o Sport, mas eu me confundi então. Não. Ah não, galera, eu me confundi. O Palmeiras joga contra o Sport, não. O Sport joga em casa contra o Fluminense, o Palmeiras joga contra o Vasco. Mas enfim, vale quase a mesma coisa, tá? O Vasco não é uma equipe tão confiável assim, na minha opinião, mas vem evoluindo bastante. Então, até por isso, eu tava com o discurso pronto na minha cabeça, eu troquei o nome. Vem aí evoluindo bem, então o Vasco, querendo ou não, pode aprontar pra cima do Palmeiras, né? Então é isso que eu corro. Por isso que eu não escalei na zaga o Gustavo Gomes. Era esse o argumento que eu queria dar, mas eu acabei falando do Sport, não sei porquê. Enfim, estamos no ataque, vamos de Pedro, o 9, Raiz, né? O 9 de ofício, craque do Flamengo. Agora que eu vi aqui também tinha o Vitor Roque, né? Por isso que eu tava falando, o Vitor Roque contra o Vasco. Mas Vitor Roque aí pro ataque. E galera, eu queria muito escalar outro jogador do Palmeiras, né? Que é o Flaco Lopes. Mas eu vou deixar o Flaco Lopes para fazer aquele esquema, né? De botar de reserva de luxo. Porque eu quero escalar o Guilherme, tá? O Grêmio vem se acertando com o Mano Menezes, venceu mais o Vitória, né, no meio do final de semana, venceu o Grenal, enfim, vem bem o Grêmio, mas eu vou confiar no Guilherme, tá? Eu vou confiar no Santos, o Santos jogando em casa, acho que pode vencer. E o nosso técnico vai ser o Abel Ferreira jogando contra o Vasco em casa no Allianz Parque, então por isso que eu confio no Palmeiras. Agora sim eu consegui falar certo. Eu falei do esporte pensando no Vasco, impressionante. Enfim, o nosso reserva de luxo vai ser o Flaco Lopes. E quem será nosso capitão? Eu pensei muito em colocar esse capitão na Rascaeta, tá? Mas eu vou confiar de novo no Tigrinho, vou colocar de Vitor Roque como capitão. E o nosso time para a rodada 26 está escalado, tá? Walter no gol, Alexander Barbosa e Léo Pereira na zaga, Reinaldo e Bernabé nas laterais, Alan Patrick, Felipe Anderson e Arrascaeta no meio, Pedro, Guilherme e Vitor Roque como capitão. Este é o nosso time, comandado por Abel Ferreira e Flaco Lopes, o nosso reserva de luxo, beleza? Escalado o nosso time aí, como eu disse, o Palmeiras é uma equipe muito forte, vem bem com o Abel Ferreira, brigando pela liderança, bem na Libertadores, mas joga contra o Vasco. O Palmeiras, eu tenho essa desconfiança em casa. Vai pegar uma equipe que, assim, vem evoluindo bem com o Fernando Diniz. O Fernando Diniz conseguiu achar um time, acertar um time pro Vasco. Venceu, se não me engano, tá 5 jogos invicto e tá na semifinal da Copa do Brasil. Então, ficar de olho também. Talvez, óbvio, escalar jogadores do Palmeiras, mas não escalar tipo a zaga inteira, alguma coisa assim. Flamengo e Cruzeiro, acho que vai ser um baita jogo. Flamengo apoiado pela torcida. Tenho certeza que vai responder, porque querendo ou não, mais de 50 mil pessoas apoiando, empurrando os 90 minutos dos jogadores, porque é um jogo, querendo ou não, que é de 6 pontos, né? Flamengo na liderança, o Cruzeiro vice-liderança, terceiro lugar, então vai ser um jogo muito importante. Acho que o Flamengo vai com sangue nos olhos, por isso também essa escalação dos jogadores do Flamengo. E o Inter jogando em casa contra o Corinthians, como eu disse, o Corinthians bem desfalcado, o Inter precisando vencer, e o Mirassol, né, o Super Mirassol aí, jogando em casa contra o Bragantino. Dá pra gente tentar arriscar nos jogadores também, beleza? Então, esse é o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, já sabe, deixa o like, se inscreva no canal. Comenta aí, galera, como vocês foram na rodada 25, vocês foram bem ou não, estão seguindo as dicas, estão conseguindo pontuar bastante. E é isso. Comenta também se você tá ansioso para essa rodada, qual o seu sentimento. Você acha que o Palmeiras vai vencer do Sport? Tô brincando, o Palmeiras vai vencer do Vasco? Porque realmente tem essa confiança. Como eu disse, pode ser 5 a 0 ou 1 a 0, assim, um joguinho, né, complicado, mas enfim.
Comenta aí o que você acha que vai acontecer nessa rodada, quais suas expectativas, beleza? Deixa o like, se inscreva no canal, eu vou nessa. Valeu, falou e fui!